Pronto, gravando. Vamos orar então. Pai, no poderoso nome de Jesus, eu quero te agradecer por hoje à noite. Quero te agradecer, Pai, pelo ensino da Sua palavra, Pai. A Sua palavra é viva e eficaz e ela nos transforma diariamente da medida que a gente se inclina a ouvir a Sua palavra, aonde a gente cria isso através do nosso relacionamento com o Senhor. Essa palavra, Pai, possa atingir várias pessoas que forem assistir, seja nesse momento da gravação e seja depois transmitido pelos cortes lá no Instagram e depois lá no YouTube, Pai. E eu quero te agradecer por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Efésios capítulo 3. Era para ser Colossenses, mas sentei aqui e veio para continuar Efésios. Então, vamos continuar em Efésios aqui. Para vocês entenderem o contexto, voltem naquele vídeo que eu publiquei hoje, que está falando de Efésios capítulo 1 e Efésios capítulo 2, tá bom? Então vamos lá. Diz o seguinte, Efésios 3, 1. Quando penso em tudo isso, quando ele está falando isso, ele está falando tudo que foi dito no capítulo 1 e no capítulo 2, quando ele está falando sobre quem Jesus é, o que ele fez por nós, o que foi entregue para nós, o que ele colocou nas nossas vidas através de Jesus. Tudo que Deus fez para provar o amor dele para conosco. Então ele está falando de tudo isso que a gente viu anteriormente no Efésios capítulo 1 e capítulo 2. Dele fala: Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios. Gentios, são gentios? São o povo que não são judeu sanguíneo, que não nasceu lá em Israel. Tomando por certo, a propósito que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender a sua graça a vocês. O que ele está falando aqui na prática? Essa graça que é transmitida através do ensino, aonde Deus derrama pela revelação da verdade daquilo que ele recebeu do próprio Jesus. Então, essa graça ele tem derramado na Bíblia. E Paulo está derramando aqui para a igreja de Éfeso, e hoje a gente está falando sobre essa mesma graça que está sendo derramada atualmente nas nossas vidas aqui em tempo real. Aí ele fala: Como lhes escrevi anteriormente em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ele vai contar um segredo aqui. Então aqui já quer, logo vocês vão ver que aqui vai quebrar aquele ensino que Deus é mistério, aonde muitas pessoas começam a falar que Deus é mistério, Deus não deixa claro o que ele quer. Isso é mentira. Deus sempre deixa claro aquilo que ele quer. Tudo que ele escreveu, tudo que está concernente à vontade dele já está revelada na palavra de Deus. Ele não faz mistério nenhum com isso. E ele quer que a gente saiba. Ele fala o seguinte: 4. Ao lerem o que escrevi, entenderão a minha compreensão desse segredo a respeito de quem? De Jesus, o Cristo, que não foi revelada às gerações anteriores. Olha o que ele fala agora. Mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Ou seja, antigamente eles não tinham essa revelação, mas foi revelada agora. A quem? Pelo Espírito aos santos apóstolos e os profetas. E ele fala: e este é o segredo revelado, dois pontos. Ó, ele vai revelar o segredo que as gerações passadas não tinham e que eles receberam essa revelação e que agora foi escrita essa revelação e que agora a gente vai saber essa revelação. E este é o segredo revelado tanto aos gentios como aos judeus que creram nas boas novas, participaram igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Ou seja, qual que é o segredo? Que ele juntou, como ele falou anteriormente, lá no capítulo 1 e 2, os dois povos ele fez um só. Ele transformou gentios e judeus num único povo e derramou sobre esse mesmo povo as mesmas promessas. Derramou a mesma palavra, o mesmo ensino, a mesma herança. Então, o segredo é: vocês são herdeiros de Deus, co-cidadãos dos céus, através de Jesus. Aí ele fala: pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. O que é servir? Servir é quando você para anunciar as boas novas a alguém. Então você está servindo aquela vida com um banquete de revelação e sabedoria espiritual que o próprio Deus revelou nas nossas vidas, através da palavra dele. Ainda que eu seja
ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo Jesus. Ou seja, ele derramou esse tesouro através de Jesus. Toda a riqueza que a gente tem em Cristo Jesus foi porque Deus quis derramar e dar para nós. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Deus ele deu a mesma coisa para todo aquele que decide crer naquilo que Deus diz em sua palavra. Não tem segredo. Você é próspero, você é curado, você é sarado, você é herdeiro, você é co-herdeiro com Cristo Jesus, você é co-cidadão do céu, você é geração eleita, sacerdócio santo, você é um povo escolhido, um povo separado. Tudo isso quem determinou foi o próprio Deus. Quando Deus olha para vocês, ele já vê vocês através de Jesus. Aí ele fala o seguinte, no 9, e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Quero crer. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Ou seja, o desejo de Deus, além de ter conhecido tudo isso que a gente já citou, ele quis trazer essa sabedoria para que todas as pessoas, através de sabedoria, através de outras pessoas, ele fosse conhecido. Ou seja, cada pessoa aqui tem tem uma personalidade e se expressa de um jeito. Essa é a expressão desse jeito quando você entende que você precisa glorificar a Deus através da maneira que você se expressa, do jeito que você é, automaticamente Cristo vai se manifestar através da vida através da sua vida para aquela pessoa. Isso também é servir o próximo. Então, de forma prática, como representante do reino de Deus, a forma que a gente se expressa vai revelar Cristo também, quando a gente decide andar na sua palavra. E ele fala, e esse era seu propósito eterno. Ele está falando que isso tudo que a gente está falando era o propósito eterno de Deus, que ele realizou por quem? Por meio de Jesus, o Cristo, ou Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse propósito eterno, que lá no tempo eterno, lá na eternidade, que Deus já viu todas essas coisas, ele conseguiu realizar isso aqui na terra através do Filho. O Filho está vivo, ressurreto, com um corpo glorificado nos céus. O mesmo corpo que a gente vai receber, porque essa é a bendita esperança e por isso que a gente tem o selo do Espírito Santo, porque a gente vai receber o mesmo corpo que Jesus tem hoje, que é o corpo glorificado. 12. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Olha só, você não precisa ter medo de acessar a presença de Deus, porque você já está na presença de Deus. No capítulo anterior, como eu falei para vocês ouvirem o vídeo anterior, de Efésios capítulo 1 e Efésios capítulo 2, você vai ver que a gente já está assentado à destra de Deus nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por estar assentado à destra de Deus nos lugares celestiais em Cristo Jesus, você já tem acesso à presença de Deus 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então você tem esse acesso, você não precisa se achegar a Deus com medo, com receio, porque você já está lá. Ele te deu isso, ele quis isso para ter um relacionamento contigo. Um dos maiores desejos de Deus também é que a gente tenha relacionamento com ele. A gente se relacione com ele de maneira diária e constante, não como um ritual religioso, mas como um relacionamento onde você decide conhecer seu pai simplesmente porque você ama seu pai. Por gratidão, por amor, se torna um relacionamento gostoso e bacana e não algo forçado. O desejo de Deus é isso, que a gente faça isso com esse coração, com essa direção. Aí ele fala, no versículo 13, portanto, peço-lhe que não desanimem por causa das minhas provações. Que provação que Paulo passou? Vamos citar algumas aqui. Paulo foi apedrejado, Paulo teve um naufrágio, foi picado por uma víbora, apanhou várias vezes. Está aí as tribulações que o apóstolo Paulo passou. E por vocês que eu sofro, é por vocês que eu sofro. A honra é de vocês. Por que ele está dizendo isso? Porque ele carregou essas marcas no corpo físico dele justamente para levar essa mensagem e levando essa mensagem para chegar até nós nos dias atuais.
Ou seja, ele passou por tudo isso para literalmente trazer essa mensagem para que a gente conhecesse essa mensagem através dos escritos dele. 14. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que, da riqueza da sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Ou seja, ele está orando para que Deus nos fortaleça no nosso interior pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, o poder do Espírito Santo está sobre nós. E estando sobre nós, a gente não precisa mais de poder. Por isso que ele fala: quando estou fraco, então sou forte. Porque a gente não se apoia na nossa própria força, a gente se apoia na força de Cristo. A gente deixa essa graça de Deus, que é maravilhosa, que é a capacidade dele nos inundar e nós fortalecermos com esse poder que manifesta e que nos impulsiona a sempre a continuar para o caminho. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Coração aqui nessa tradução está falando de mente. Por que de mente, de alma? Porque na tradução, nessa tradução especificamente aqui, está falando na medida que a gente vai conhecer a Cristo Jesus, a gente vai aprendendo a confiar nele. Por isso que um relacionamento com ele é tão primordial que, sem se relacionar com ele, não tem como você conhecer ele. Você pode ter uma boa hermenêutica, homilética, pode ser um bom orador, pode conhecer versículos bíblicos, mas se não tiver um relacionamento vivo e ativo com ele, você não vai conhecê-lo como ele gostaria de conhecê-lo. Você só vai apenas citar as Escrituras, mas você não vai conhecer o Deus das Escrituras. E isso que a gente chama de alguns teólogos que têm muito conhecimento e agregam muito na vida de muita gente, mas na prática não tem um relacionamento vivo e íntimo com ele. Então, a base daqui é ter um relacionamento para que a gente cresça conhecendo ele de verdade, porque ele quer que a gente conheça ele. Aí ele fala: suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Ou seja, quando a gente se aprofunda em conhecê-lo, as raízes desse amor, as raízes deles que já foram depositadas no nosso coração, e a gente vai aprendendo a se aprofundar nesse conhecimento relacional com ele, o que vai acontecer? Isso vai manter a gente mais forte. Então, se você está fraco hoje, se apoie no poder de Deus. E como você vai se apoiar no poder de Deus? Não é falar, pai, hoje eu me apoio no seu poder, não. É você entender que você precisa se relacionar com ele de maneira íntima e constante para que conhecê-lo. E esse poder que já está em você, ele vai se manifestar na medida que você se relaciona com ele. E então você vai se tornar uma pessoa forte por causa dele, por estar nele e não pela sua força do seu braço. Aí ele fala no 18: também peço que, como convém ao todo o povo santo, vocês possam compreender. Olha só, ele tá orando para a gente compreender isso aqui, ó. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Ele tá orando para a gente conhecer a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo. Fábio, tem como conhecer isso e compreender? Tem. A Escritura diz que tem, porque o próprio apóstolo Paulo orou para que a gente conhecesse. E você só vai conhecer isso se você se relacionar de maneira individual com ele. Ou seja, nós não podemos transferir o nosso relacionamento íntimo com o nosso pai para um líder religioso. Porque o líder religioso, ele também tem a necessidade de se comunicar, de se relacionar com o seu pai, porque ele também é o pai dele, porque o pai dele também é nosso pai. Então, isso não é transferível, não é uma transferência de unção, não é uma oração que você vai fazer isso para ter uma intimidade com Deus. Isso é construindo através do desejo e da vontade de conhecê-lo e de se relacionar com ele e de querer estar com ele. Aí ele fala o seguinte no 19, depois que ele que ora para a gente compreender, que vocês experimentem esse amor. Você compreende, quando você compreender nessa profundidade, você vai experimentar esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Ou seja, ele sabe que é grande demais para ser compreendido, mas você vai provar desse amor, o qual se manifestou quando ele provou esse amor, se entregando numa cruz para que a gente fosse salvo. Aí ele fala: então, olha o que ele continua dizendo aqui. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida
e poder que vem de Deus. E a gente vai ser preenchido, porque o amor vai inundar de tal maneira através desse relacionamento que ele vai preencher todas as lacunas das nossas vidas. E esse amor se vai manifestar de tal maneira que as pessoas que estão ao nosso redor vão provar desse amor e vão receber da manifestação desse amor aqui também, entre outras coisas. Aí ele fala no 20: toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Ou seja, no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, ele está falando dessa riqueza insondável da graça de Deus que ele derramou através de Jesus e que ele nos deu isso porque de maneira gratuita. E ele está falando que ele realiza tudo isso de maneira infinitamente mais, tudo isso daquilo que a gente pensa ou a gente ora. Porque aquilo que a gente decide conhecer de Deus, ele quer que a gente conheça mais. Então, tem coisas que muitas vezes talvez você não seja nem curioso de conhecer, e ele quer que você tenha essa curiosidade, e ele quer revelar isso para ti. Por isso, meus irmãos, sempre busquem um relacionamento com o seu pai de maneira digna, de maneira coerente com a palavra e com essa atitude de coração de querer conhecê-lo acima de todas as coisas. Porque se você conhece o seu pai, você vai se conhecer nele. E se conhecendo nele, você vai saber exatamente como refletir o fruto de Cristo na sua vida e através e para a vida de outras pessoas, em curas, em sinais, em milagres, em maravilhas, em prodígios e muito mais. Aí ele fala: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Capítulo 4. O que ele fala aqui? Portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que vocês receberam. Ou seja, até o chamado que ele chama a gente para viver de modo digno, ele capacitou a gente. Ele fez a gente nascer de novo através de Jesus. Ele deu a palavra para a gente mudar nossa mente. Ele deu o Espírito Santo, que é o selo da nova aliança, a garantia da esperança futura, que é a gente ser arrebatado e receber o corpo glorificado. Ele deu esse poder, que também é do Espírito Santo, para a gente testemunhar com sinais. E, e ele também, através de tudo isso, ele depositou isso e nos ensina a viver de maneira digna através de Jesus. Ou seja, tudo é por ele, para ele e nele. Você vive a partir disso a nossa vida. A nossa vida é a partir disso. Aí ele fala: sempre sejam sempre humildes e amáveis. Humilde aqui é viver de acordo com aquilo que Deus diz. E amáveis é manifestem esse amor, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Por quê? Ele está ensinando aqui a se relacionar no meio de comunidade, no meio de amigos e no meio de família, porque nesse meio você vai encontrar pessoas, mesmo nascidas de novo, que precisam estar passando pelo processo de renovação da alma, e essas mesmas pessoas, nesses meios, podem nos machucar e nos magoar, porque a nossa alma, por estar nesse processo, ainda assim pode sofrer algumas chateações. Então, aqui ele está ensinando a gente ter paciência uns com os outros e andar em amor. Façam todo o possível para se manter unidos no espírito, ligados pelo vínculo da paz. Ou seja, ele tá mostrando na prática como esse relacionamento funciona. Porque se a gente quebrar a comunhão com o nosso irmão por alguma chateação, o vínculo da paz foi rompido ali. E o que a gente precisa fazer com aquele que nos ofende, com aquele que nos chateia? Primeiro ponto, a gente precisa aprender a andar em amor e aprender a andar em perdão. Ou seja, aquela pessoa me ofendeu, está perdoado no automático. Converse com aquela pessoa, resolve com aquela pessoa perdão e seguem a partir dali. Não fiquem remoendo coisas. Tragam isso para que esse vínculo da paz, por causa da nossa união com Cristo, que é muito mais importante do que as picuinhas que acontecem ao redor de uma comunidade, de uma família e entre amigos. Aí ele fala o seguinte: pois há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Ainda, ainda nisso aqui, fazendo um comentário que eu não fiz ontem, esse comentário, trazendo uma clareza, como a gente é um povo santo de Deus, a gente é escolhido de Deus, a, e a gente está aprendendo a se relacionar com as pessoas, porque a Bíblia ensina isso, nós também temos que ter certo cuidado
como nós vamos nos relacionar com as pessoas que ainda não receberam Jesus. Por quê? Porque as pessoas que não receberam Jesus atualmente, elas têm uma ideia errada do que é ser um filho de Deus. Porque elas olham alguns escândalos que aconteceram e aí elas pegam todos e jogam dentro daquela panela. Então, a gente é santo, isso é verdade, porque Deus definiu isso. A gente é justo, é verdade, porque Deus definiu isso através de Jesus. Isso não é mérito nosso, isso tudo foi através do sangue de Jesus derramado na cruz. Então, como a gente se relaciona ainda com aqueles que não receberam da mesma revelação, vai dizer também o quanto de Cristo a gente está manifestando para que aquela pessoa possa conhecê-lo. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa somente em pregar o evangelho com palavras, mas muitas vezes a gente pode transmitir Cristo através de como a gente age diariamente com as pessoas ao nosso redor, mesmo que não estejam em Cristo Jesus corrigindo. Então, esse é o momento crucial para você apresentar o Jesus que você diz que crê, o Jesus bíblico, que pagou um preço para que aquela pessoa também fosse salva. Porque aquela pessoa, que, por mais que ela ainda não saiba, lá na mente de Deus, lá na eternidade de Deus, aquela pessoa lá também é para ser filha de Deus. E você, como representante dele, precisa gerar um impacto, não somente orando por cura ou libertação, mas gerar um impacto mostrando que você é um cristão, a semelhança de Deus, a imagem de Jesus aqui na terra, anda em amor e demonstra através dos frutos para alcançar aquela pessoa que ainda não recebeu. Não é ignorar, tratar mal aquela pessoa. A gente precisa tratar aquela pessoa como Jesus a trata. E como Jesus a trata? É só olhar como Jesus nos trata, aí a gente vai saber como tratar o próximo. Aí vamos lá. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Ó, novamente apontando para isso, tudo aponta para o que Deus fez em Cristo Jesus, dizendo: é um único Pai, é tudo em Deus, e tudo que está em Deus está em Cristo Jesus. E cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Qual foi essa dádiva que ele concedeu? A misericórdia, o amor dele, literalmente, ser pregado no madeiro, triunfando sobre os governos da terra, sobre os governos espirituais, invisíveis e visíveis, expondo isso tudo à vergonha e dizendo o seguinte: eu paguei o preço para libertar o meu povo e eu dou isso para vocês. Vocês apenas precisam receber daquilo que eu fiz por vocês há mais de 2000 anos atrás, porque o meu Pai já vê vocês santos, eu fiz vocês assim. E para isso se concretizar na sua vida no tempo cronológico, receba o que já está feito e pago lá atrás. Aí vamos lá. Por isso as escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ou dons ao povo. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa também que desceu ao mundo inferior. Isso está falando do Salmo 22 e Salmo 23. Quando ele desceu das profundezas, ficou 3 dias lá, naquela região específica, que hoje não tem mais, que é uma parábola judaica chamada Pai Abraão, onde tem a parte do seio de Abraão e tem a parte do Seol. Leiam lá depois que vocês vão entender isso aqui de maneira mais profunda, que isso aqui não é o foco hoje. Aí ele fala: ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por que ele designou? Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Ou seja, todas essas pessoas foram separadas por Deus para realizar a sua obra, não a obra deles, o meu ministério, não, a obra de Deus aqui na terra. Qual que é a obra de Deus aqui na terra? Manifestar o reino dele, cheio de filhos e filhas. Ensinar a verdade, discipular essas pessoas, para que essas pessoas aprendam a andar em autoridade e em amor. Até que todos, por que ele fez isso no versículo 3? Até que todos nós alcancemos o quê? A unidade que a fé tem e o conhecimento do Filho de Deus, que produzem amadurecimento, chegando à completa medida
de maturidade que há em Cristo Jesus. Ou seja, aqui está falando de uma unidade de fé, ou seja, uma mesma fé em Cristo Jesus, uma mesma crença. Conhecimento do Filho. Esse conhecimento aqui está falando da palavra epignosis, que é o conhecimento profundo, conhecimento relacional que Deus quer que a gente tenha com Ele. Esse mesmo conhecimento que eu disse anteriormente no vídeo, é onde você se relaciona com Ele. E produzem frutos de pessoas maduras e que até que cheguem à completa estatura da varonilidade perfeita, ou seja, uma pessoa perfeita em Cristo Jesus. Perfeito aqui está falando de um homem maduro, uma mulher madura. Lembrando, maturidade não tem a ver com idade, a sua idade natural e nem quanto tempo você é crente. Maturidade tal quanto você decidiu conhecer essas verdades, decidiu se relacionar com Deus e decidiu, por amor, praticar a palavra dele e ser experimentado nessa palavra. E aí então você amadurece. É assim que a gente mede uma maturidade de uma pessoa que está em Cristo Jesus. Não é pelo tempo que ela está dentro de uma denominação, não é pelo tempo de conversão que ela tem, mas é o quanto de fato ela decidiu conhecer e se relacionar com o seu Pai e decidiu praticar aquilo de maneira prática, aquilo que ele colocou nas Escrituras. E a gente começa a ser experimentado nessa palavra, e esse experimentar dessa palavra, como fala em Hebreus, vai gerar uma maturidade na nossa vida, onde a gente vai aprender a discernir as coisas, o que é o que não é de Deus. Amém? Vou parar por aqui, que a gente tem 5 minutos ainda de gravação. Aqui. Eu vou parar a gravação e eu vou abrir agora para perguntas aqui no chat. Só me dá um minutinho. Deixa eu parar a gravação aqui.